Agora eu trabalho com uma forma de uma palavra, eu estou me porque eles estão falando agora, da onde Jesus me tirou, da onde eu vim, a minha história. Eu agradeço muito pela oportunidade, primeiramente. Agradeço também ao pastor Marcos pela confiança na comunidade. Agradeço ao pastor Edivaldo, presbítero, Elisana, missionário, todos os irmãos que estão presentes essa noite. Agradeço de coração. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 20 do Ezequiel, versículo 10. Ezequiel, capítulo 20, versículo 10. Amém? A palavra do Senhor fala: tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Somente esse versículo. Como hoje é a noite de campanha da prosperidade, depois eu vou falar da onde Deus me tirou essa virtude, eu queria falar para o irmão de prosperidade, principalmente na minha vida. Eu vejo uma coisa, não é só dinheiro. Prosperidade fala a respeito de saúde. Prosperidade fala a respeito de paz. Prosperidade é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, mas só o Senhor pode dar. Para mim, o que eu sofri, o que eu vivi, prosperidade é isso. Não vou falar que o dinheiro não ajuda, é gostoso ter, é bom ter. Mas sem Jesus no coração não resolve nada. Porque o dinheiro pode comprar a casa, mas ele não vai ajudar o lar. O dinheiro pode comprar Deus, mas ele não vai ajudar o sabor. O dinheiro pode comprar o livro, mas ele não vai ajudar a sabedoria. O dinheiro pode comprar a vida, até a vida, mas ele não vai dar fé. O dinheiro pode comprar um remédio, mas ele não compra a saúde. O dinheiro compra um relógio, mas ele não compra o tempo. Porque é fácil. E é rápido. A palavra que eu digo para os irmãos no capítulo de Ezequiel, versículo 10, fala que tirou da terra do Egito e levou para o deserto. Aqui a palavra nesse capítulo está falando de Deus. Um dia falou para Jacó: pode descer para o Egito, porém eu vou ficar. E ali foi promessa, Deus quando fala, ele não fala. Ele nunca foi prometeu. Ali toda a história de José, o grande governador, só que a terra não teve escassez naquela época. Porém, na verdade a história fala que isso só teve que cumprir o sonho de José. Deus fazia o sonho de José, teve que fazer da forma naquela época, porque José era o governador. E a promessa para José é que o sol e a lua e um monte de estrelas ia se mostrar diante dele. Então Jacó ia para o Egito. Deus fala para ele: pode ir, Jacó, pode ir que eu vou trazer você de volta. Só que porém lá, passou toda essa geração, foi nascendo mais gente, foi nascendo, e o povo de Deus ficou cativo. O povo de Deus ficou escravo do governo egípcio. Só que porém, há mais de 400 anos de escravidão, Deus ouviu o gemido do povo, Deus ouviu o clamor do povo, e Deus falou: agora chegou a hora de trazer a terra prometida, que era a promessa dele. E ali Deus levanta Moisés para criar o povo. Ali Deus já passava com o povo educadamente, no caminho correto. Deus mandou 10 pragas para o Egito, para provar para o povo que era Deus que estava tirando desse lado. Só que o ser humano é ingrato. O ser humano, ele falha. O ser humano é falho, e falha até demais. Muitas vezes a gente, Deus deu, amanhã mesmo a gente já está mudando. Se Deus deu o carro na terra preta, a gente queria branca. Se Deus deu a casa, uma casa simples, a gente queria trocar. A gente é ingrato com Deus. E aqui no capítulo a gente indagando, falando mais
Os anciãos indagaram esse homem e falaram, por quê, né? Por que essa pessoa fica por lá no deserto? Porque a história fala que ela foi lá só 40 dias de viagem. Ela passava de Egito até a terra de Canaã. Porém, durou 40 anos. Deserto, irmão. Deserto da igreja, lugar de escuridão, lugar de desconhecido, que não é para ter vida no deserto. Deserto na vida da gente é uma passagem. A gente não vai ficar no deserto, a gente não vai morrer no deserto. Desde que a gente não murmurar, a gente não condenar, a gente não brigar, está falando que está dando a Deus, mas por quê? Mas por quê? A palavra fala que não é lá por quê, é para quê? Porque Deus só prova quem me quer aprovar. Pode falar que muita vitória, muitas bênçãos, só vem depois de uma grande luta. Se não tiver luta, parece que a bênção não é Deus que deu. Que a gente estudava a Deus da Bíblia. Ela fala que o rei Davi foi um ungido rei, porém ele sofreu 13 anos. Foi 13 anos para ele poder ser o rei. Ele teve que fugir, ele teve que correr, ele teve que se esconder para não ser morto. Porém, se você viu quando ele chegou ele no saúde e correu para ele não passou pelo deserto. Foi dado de bandejada para ele. Do nada ele virou rei. Então é mesma coisa que a gente fala. Parece que quando a gente ganha alguma coisa do nosso pai, a gente não dá valor. Pode ter aqueles moleques que andam na faculdade, que correm no carro, que bebem, que não está nem aí naquele carro, porque ele ganhou de graça. Se ele comprar, ele não corre. Se ele comprar, se ele conquistar o seu Senhor, ele vai nomear porque ele sabe o preço que ele pagou. E a palavra de Deus vai considerar aqui, irmão, que no versículo 10, Deus fala, Deus revela, que não foi o povo que foi para o deserto sozinho, foi Deus que levou. Deus só queria tratar com o povo 40 dias para poder colocar ele na terra de Canaã. Só que porém, do jeito que o povo estava, se 40 dias ele entrasse na terra de Canaã, ele teria levantado toda aquela terra. O povo não tem jeito, o povo não quis. Mesmo que eu tratando face a face, porém o homem começou a ajudar Moisés. Começaram a debater com Moisés o que está acontecendo, começaram a lembrar da procura do Egito. E Deus tentando fazer o melhor possível, Deus tirava a água da rocha. Deus falou, cara, eu estou no deserto, não deixa ninguém passar fome. E o povo foi murmurando. Eu tinha falado com o nome. É difícil, o deserto não é lugar para reclamar. O deserto não é lugar para murmurar. O deserto é lugar que a gente vai tratar com Deus de face a face. E Deus vai tratar com nós face a face. Irmãos, eu venho de uma família. Nós somos 4 irmãos, homens com 2 meninas. O meu pai e minha mãe, nós éramos 6 irmãos. Mas meu pai era bom. Só meu pai trabalhava, minha mãe não. Então a vida era difícil, a vida era sofrida. Muitas das vezes até o pão para comer tinha que pedir para o menino, até o homem não. Porém ela não conhece a palavra de Deus, pastor. Mas só que eu vejo o pão celebrando que além de estar o pão, nunca ninguém na rua com pastor. Porque muitas vezes as pessoas querem a gente, mas não para todo mundo. Então não faz o coração. E ele, mesmo sem conhecer, mesmo sem frequentar a igreja nenhuma, ele estava, até hoje está conversando com o filho dele, o Pablo, e ele falou, André, eu não precisa nem comentar sobre esse tal que a gente fazia de oração. Eu acho que eu tenho que agradecer, por causa que eu nunca chegou nele falando obrigado. Mas aquele homem sempre ficou bom. Toda vez que a gente bateu a calça lá, ele dava mal para a gente comer. O arroz do feijão, meu pai nunca deixou faltar, porque a gente sabe que uma criança não quer só arroz e feijão, não quer mistura, não quer bolacha, não quer dar nome. E isso não deve ser isso, porque a rotina dava certeza. Aí eu fui crescendo, tem um irmão do lado de droga, hoje ele está até preso em Pirapina, e ele começou a se envolver com droga, e ele foi ficando mal falado do pai. Porém, aquele que usa droga, aquele que mexe com essa coisa, ele não usa para nada. Só que as consequências foi caindo em mim. Eu nunca tinha fumado, eu nunca tinha bebido. Um dia eu me lembro que eu estava sentado na frente da casa do homem. Eu namorava uma moça, eu tinha 17 anos. Só que ele não sabia que eu namorava a madrinha dele e a filha. Eu não tinha falado. Só que foi uma
aquele dia trabalhou, meu amigo vai sentar naquele dia, e ele chegou e falou para mim assim, André, eu não sei se você namora a minha filha ou a minha sobrinha, mas independente disso, você sentar na frente da minha casa, eu não quero. Eu estava sentado, não estava fazendo nada demais. Eu tive que sair dentro da casa dele. A sorte é que naquele dia, na hora que eu olhei para trás, todos os amigos tinham vindo junto comigo. Eu disse, não, ele disse, a única vergonha que eu já tinha passado, seria ainda mais, porque eu ia se retirar sozinho, sem fazer nada. Nunca pude falar alto, não pude falar palavrão, e ele me tocou embora. Porém, passado o tempo, não por causa disso que ele fez comigo, não. Mas ele morreu por pouco tempo, teve uma mãe do cara, passou em cima dele com o carro. Não só foi como voltou. Eu pude presenciar, eu fui ver ele sentado no chão. Não deseja de mal para ninguém, mas eu me lembrei. E ele me tocou de frente da casa dele. Onde ele está hoje? Olha onde ele está hoje. Eu lembro que eu passando, irmão. Na minha casa, eu pagava R$5, eu motivo de muita briga. Minha irmã querendo dinheiro para usar droga. Motivo de muito choro. Tem que cicatriz no braço de facada. Quantas vezes eu me tirei meu pai da mão dele? Eu queria matar meu pai, queria matar minha mãe por causa de R$5. E o tempo foi passando, eu fui me entristecendo. Aí eu passei da igreja. A impressão de quando a gente sai da igreja, nós vamos andando, né? Vai mudar tudo que eu queria para a noite. É tudo perdeu, né? Porque Jesus parece que, nossa, achei de super-homem. Jesus até é um super-homem para ficar um tempo, né? Ele vai, é a fase do deserto. É o que eu acabei de falar, mas tem experiência. Hoje eu entendo, não tem isso foi, mas hoje eu entendo. Se eu não tenho hoje, se eu não tivesse passado lá atrás, eu não teria estrutura para estar aqui falando para vocês hoje. Aí eu comecei a namorar com minha esposa, porém ela é mais velha que eu, e minha família foi contra no começo. Estava tudo um clima assim, e eu falei, não, eu vou casar com ela. Aí ela pegou, eu vou para André, constrói do lado da minha casa, constrói aqui para você não abandonar a mãe, meus irmãos mais velhos já tinham ido embora. Porque eu comecei a irmã mais nova, falou, fica aqui com a mãe, cuida da mãe, não deixa a mãe morrer não. Eu construí minha casa lá. Passado o tempo ela foi embora, eu não fiquei com meu irmão. Foi numa casa e na minha. A expedida um dia lá, a pessoa tem que cantar na parede, deu um rolo, tudo lá e falou, eu vou embora. Eu vou procurar a paz. Eu não tinha paz. Porque o dinheiro não compra paz. Aí foi quando eu comprei uma casa no bairro da Vila São Jorge. Os irmãos que estão comigo que é da cidade também, o bairro mais bonito da cidade. Na época eu comprei a casa valendo 10 mil. E eu cheguei lá, a casa não tinha porta, nem janela. Eu já estava abandonado, fazia mais de 10 anos. Era um lugar que só contava a palavra lá, porque era desandado, né? Desandado, você cantava nesse lugar. E já tinha vendido, arrancado tudo que tinha de ferro, para vender no ferro velho. E eu cheguei lá para o lugar tudo oferecendo. Aí eu procuro força, não procuro água, não tem. Aí o vizinho se comoveu da parte chegada lá. Aí ele veio e falou assim, mas como vai fazer? Eu falei, vou estar lá cuidando do meu. Eu prefiro estar aqui em paz do que estar lá sofrendo. Na minha época de moleque, eu não podia ouvir o portão bater. O portão bater, eu já achava que era ele que estava presente. Aí o professor me fala o seguinte, eu coloco uma extensão na cerca para você, e você daí vai estar andando, puxa, e outra extensão, e coloca a luz. E eu coloco uma maneira d'água na cerca também, quando que você precisar para trabalhar aqui no hospital. Falei, amém, pode ser. E aí o tempo foi passando, chegou o contrato da minha mão, meu contrato da minha casa para casa inabitável. Casa inabitável é casa que não era mais de ninguém. Da minha casa saiu 2 caminhões de lixo, tão tempo que estava parado lá. E aí o tempo foi passando, tinha nascido meu filho já, lá meu esposo teve uma pneumonia dupla. Meu filho teve 7 pneumonias naquele lugar de sujeira. Ele especial, eu tinha pouco gordão de branco no corpo. Até na 7ª pneumonia, eu lembro que até o doutor
chegou na perto da cama dele e falou: ô menino, você não vai me agir? Pelo amor de Deus, não tem mal que fazer. Falei, doutor, o que está acontecendo? Ele falou: a febre não serve. Essa febre não matar, não sei nem o que eu vou fazer mais. Eu falei: não, doutor, eu não posso perder meu filho. É o que eu tenho, é tudo que eu tenho. Ele falou: e agora? Aí eu lembro que ele entrou na família, ele já estava desnutrido, por causa que ele não conseguia mais, não conseguia fazer na casa, e estava difícil achar dele. Até a gente olhava, começou na cama, orar com fome, cada um no seu crédito. Eu também não fico religião de ninguém. E começaram, eu comecei a tragar, eu falei: Senhor, mas por quê? Pra quê? O que está acontecendo? Aí eu vi de repente o sorriso dele começou a pingar, achou a dele. E aí foi passando o tempo, irmão. Meu filho, todo mundo, são muito mundial. E eu me lembro também que fui contar com o meu irmão, quando eu era uma pessoa rica de moleque. E lá na cidade tinha um treguinho do Sanatório, o pasto da cidade, andando à noite. E eu fui lá, tirava as caras. E eu brincava muito com isso daí, eu falava ao jogo da paz. A minha irmã vinha de jogo, de bola, de jogo, eu falava: André, ganhamos o jogo hoje, eu falava: jogar contra o jogo da paz. E hoje está meu filho aqui, ele fica dentro da paz. Porém, Deus, hoje não tem mais filho da minha irmã, porque hoje eu vou fazer a diretoria com a paz. Quando eu for diretor lá dentro, hoje sou eu. Hoje ninguém me põe uma coisa também. Eu posso não ir na reunião, mas o caderno já todo o diretor tem que ir em casa. Quer que eu assim, não vendo o que tiver que vender. É mesmo assim que Deus tem me honrado. Mesmo assim Deus não me deixou na mão. Aí eu tinha dado um carro de entrada na casa, o outro domingo, tive que dar o resto porque eu perdi dele, peguei o carro e fui a pé. Portanto, a minha casa no começo era longa, era 2 caminhos com uma longa, como se fosse uma cordeira na fazenda, para o carro entrar e abrir. E aí eu também tinha um sonho, comecei a trabalhar, fui trabalhar com meu pai era livre. Eu aquele lá no meu coração, falei: nossa, Deus, quero ser filho igual ao meu pai. Aí foi passando o tempo, eu fui ensinando vigilante. Eu não podia mostrar o meu pai, eu falei: mas essa posição está muito forte. Parece que todo mundo viu que eu entrava, a hora que eu chegava perto, alguém fazia alguma contenda para poder me derrubar. Porque geralmente é assim, né? Nunca quer subir mais pisando no jogo. Não respeita a escada, não respeita o degrau. E aí foi passando o tempo, aí eu tive que contar com o meu irmão também, que hoje eu não sou líder, Deus não me deixou ser líder. Hoje Deus não me deixou ser um supervisor. Hoje Deus não me deixou ser um gerente. Hoje eu não tenho que falar com meus irmãos, hoje eu sou patrão. Eu fiz a palavra melhor de Deus. E vida de segurança eu queria ser, hoje eu tenho tudo a segurança. Tudo para a glória de Deus. Aí meu filho foi crescendo, saiu, começou com um problema de evacuar, e a gente levou ele é especialista em cidade na época, e ele fez a ambulância. Então o destino do meu filho tinha desenvolvido só o começo e o fim, porém o meio não. O meio era necessário. Então todas vezes, todo dia, na hora de ele fazer o cocô, na hora de ele evacuar, a gente tem que pôr um remédio chamado de neurônio nele. Se você não conhece, é parecido com um supositório. Porém ele é um braço, uma ponta fina, e você põe no bumbum da criança e você aperta o bumbum da criança e tira. Aquele que menos de 1 minuto. O que tiver no canal, tira tudo, limpa tudo. Porém, sai com sangue, sai com tudo. E aquilo lá não vai voltar. Aquilo lá não levava mais. Aí eu tinha entrado trabalhar na firma chamada Help. Eu conheci um colega meu lá, por nome Wellington. E ele começou na assembleia de Deus, ele era particular. Eu não conheci o pastor Marcos Cristiano. Não estou aqui para promover ele, não estou aqui para falar que ele é Deus.
Mas porém na minha vida ele foi bastante tenebroso. O que eu vou falar aqui, a honra e glória só de Deus. Porém, eu a nossa fé, mas a glória dele. Diz que ele contém, mas a glória é só de Deus. Aí o senhor começou a falar, André, você conhece o pastor mais cristiano, você não pode. Aí todo dia ele fica na minha máquina. Mas me chama contou um testemunho assim, contou um testemunho assim. Eu criou leitura alimentando no meu coração. Eu falei assim, mas se um dia eu vou pastor mais cristiano para curar meu filho. E tudo que esse rapaz está me falando, que eu acho que esse homem meu filho vai ser curado. Aí chegou perto dele e falou para mim, André, pastor mais cristiano vai em Primeira da minha casa está mostrando esse logo. Falei, você vai dormir? Eu colocou. Então foi o seu filho, eu vou. A gente pegou uma igreja de serviço, trabalhar à noite, fomos até no hospital para uma vendedora, para poder pegar uma pesada, para poder levar no culto. E a gente chegou lá, mais de 3 mil pessoas na igreja, uma igreja enorme, 3 andares, na inauguração daquele dia. Falei, nossa, eu não consegui falar com esse homem, mas meu coração ali dentro já estava, um dia antes de cada um pregava, eu não correndo ele, porque não pude não esperar até um para conversar. Falei, mas como esse dia ele não esperava? Como esse dia ele foi embora? Aí acabou o culto e ele passou um pouco, foi se aproximando dele, e eu não tentando chegar nele, ele tirando foto, dando risada para cá e dando joia para lá. Chegou a minha vez, ele falou, meu irmão, como acontece dar uma foto? Falei, não, pastor, não quero foto. Eu vim aqui hoje por causa do meu filho. Então o que acontece? O meu filho é especial, simples e tal. Porém, isso não é um problema. O problema é que ele não anda. Ele não fala, não faz qualquer remédio. Já está com quase 3 anos de sofrimento. Ele falou, nós vamos orar e Deus vai curar ele agora. Eu entrei, pastor, por isso que eu vim aqui. Aí eu comecei a orar, eu já estou chorando, eu estava brincando, chorando, eu comecei a chorar, Deus mandou falar para mim que eu não curar agora. Não importa onde ele está, não importa onde ele está agora, não está sendo curado. Depois daquele dia, nunca mais eu vou no ar no meu filho. Depois daquele dia, nunca mais eu voltar no médico do intestino. Meu filho foi curado. Hoje ele está aí, vai no banheiro sozinho. Aprendeu até ir sozinho. Hoje, a hora que ele quer ir no banheiro, a gente, até quando tem visita em casa, tem que explicar. Agora que ele chama eu para ir lá no banheiro, eu comemoro, eu grito, eu bato palma. Porque para mim, todo dia eu lembro de Deus. Todo dia eu lembro de Deus, é porque Deus me curou. Para mim, eu vim na minha casa, para mim, eu não entendo, né? Comemorar uma situação dessa, né? Mas para mim é vitória. Aí foi passando o tempo, meu filho não andava. Meu pai não demora com uma família muito simples, não duro. E parece que vai achar criança que nem água na torneira. Todo ano era 2, 3 anos. E eu ia olhando, e todo mundo começava a andar. 8 meses andando, 9 meses andando, 10 meses andando, e meu filho não pode. Aí fui procurar especialista. Especialista falou assim, André, seu filho não anda porque a coluna dele é verde. Tem que esperar para amanhecer. Falei, doutor, mas eu nunca vi isso, doutor. Ele é fruta, né? É fruta que amadurece. Eu nunca vi falar isso, porque ela nunca viu ano, doutor. Isso levando a fisioterapeuta. Aí foi passando, e eu vi a coluna verde na cabeça. Aí eu voltei nele e falei, doutor, vai mais depois dos 8 anos. Já aos 8 anos já amadureceu a coluna, aí eu não dá para ele andar. Aí eu aceitei, não.